Jovens e velhos santistas, estamos de volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até segunda-feira, com a importante vitória na noite desta sexta-feira, fora de casa, contra o Ceará, 1-0, gol do Otero. Aliás, eu estava acompanhando o jogo e tenho testemunhas que fiz a dancinha chama-gol. Né? Fiz a dancinha chama-gol e ela aconteceu. Né? Eu falei, o Otero vai fazer. Fiz aquela dancinha e a bola entrou, o Santos venceu por 1-0. Claro que o resultado foi ótimo, a atuação é difícil a gente analisar, porque enquanto estava com 11, o time tinha uma cara. Depois, não dá nem para a gente julgar, porque tinha que se defender, basicamente. Né? Pena que o Fábio Carille, que deve ser daqui a pouco ex-treinador do Santos, ele tem conceitos que eu não gosto. Acho que a maioria não gosta. Por exemplo, quando sai o Furt, que prendia a bola, ele bota o William Bigode, porque ele troca sempre 6 por meia dúzia, ou no caso 9 por 9. O que o Bigode criou ofensivamente? O que o Bigode ajudou defensivamente? Nada. Não era mais fácil ter botado um dos meninos para você ter contra-ataque, para ter velocidade, para ter alguém que pega a bola e parte? Porque o Pedrinho conseguiu 2 vezes fazer isso. Só que ele estava extenuado, porque ele marcou muito. Né? Aliás, eu preciso fazer aqui um elogio ao Pedrinho, porque ele criou algumas oportunidades, em algumas delas ele não tinha mais perna. Porque no sistema tático do Carille, o lateral, aliás, não só dele, mas como a maioria dos treinadores hoje em dia, o cara tem que ser secretário de lateral, ele tem que ajudar na marcação. E o Pedrinho não tem essa característica. Então o cara se matou, tomou cartão amarelo, né? E quando precisou ter perna lá na frente, não tinha. Tudo bem, até entendo isso. Mas quando o Furt não tem mais condição e o Santos está com um a menos, era para ter colocado velocidade, mas aí ele é conservador, ortodoxo, vai lá, coloca, né? Um centroavante de novo, vai embora dizendo que lançou o Ian, né? O cara, ele deve ir embora, vai dizer, não, lancei o Matheus Xavier, lancei o Ian, né? Não vai ter que lançar o Miguelito, muito provavelmente. Que, aliás, bem dito pelo Henrique Farinha no Twitter, o Miguelito, ao chegar dos Estados Unidos, devia ter ido para Fortaleza e não ter jogado pelo Sub-20 em Santo André. Porque quando o Juliano machuca e você precisa de um meia, não tem. Né? Entre o Serginho, que fez a partida burocrática que fez. Mas todo mundo correu, todo mundo lutou, né? Não estou aqui dizendo que o pessoal não teve disposição, não teve vontade, porque, afinal de contas, o time teve essa garra para buscar o resultado, né? Que colocou o Santos numa condição melhor dentro da tabela, agora com 25 pontos e 8 vitórias no campeonato, a liderança do campeonato. Claro que, como eu disse, precisa ter ainda Avaí em campo, precisa ter América, Operário, Goiás. O Santos pode perder o primeiro lugar. Né? O Avaí vai jogar contra o Novo Horizontino em casa, enfim. Tem um confronto direto América e Operário. São os jogos aí da Série B. Mas o importante é o Santos pontuar, né, para terminar o turno numa condição importante e para a sequência, porque essa semana é a semana em que abre a janela, é a semana em que vai se definir o comando do time dentro do campo, se o Carille vai embora mesmo, e as informações que vêm da capital são de que o Corinthians topa pagar a multa rescisória do Carille, porque ele vai para lá para ganhar, acho que 3 vezes mais do que ele ganha no Santos. Ele já está incomodado mesmo com algumas coisas aqui, e há quem diga que é o Felipão mesmo que vai vir aí para o Santos. Vamos ver, não sei. Então vamos lá fazer essa análise pós-jogo, falar do campeonato, falar do time e do futuro, né? A partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad em Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Zatec Informática. Na descrição deste vídeo tem todos os contatos dos apoiadores aqui do Canal 10. Eu aproveito e peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, lá no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos às estatísticas do jogo. Gosto de trazer as estatísticas. Chutes a gol. Ceará 21, Santos 9.
mas na meta foi 5-5, né? Posse de bola. Claro que não era isso tudo quando estavam 11 contra 11, mas terminou com 62% para o Ceará, 38% para o Santos. Só 253 passes trocados pelo Santos, 400 pelo Ceará. Faltas, o Santos fez 12, o Ceará fez 11. Cartões amarelos, o Santos bateu mais 5-2. A expulsão do Rodrigo Ferreira, impedimentos 5 do Santos, 2 do Ceará. Escanteios 7 do Ceará, 2 do Santos. O Carille colocou em campo o Sandri, colocou em campo o Aderlan novamente. Para quê? Porque, em tese, o Aderlan é experiente, né? O Aderlan deveria ser o jogador que ali na defesa fosse trazer tranquilidade e tal, mas o Aderlan pediu, pelo amor de Deus, para ser expulso no primeiro tempo. Eu não sei como o Aderlan não foi expulso, por obra e graça do juiz que teve boa vontade com o time do Santos. Só isso é o que justifica. A gente reclama tanto da arbitragem, mas não dá para reclamar da expulsão do Rodrigo Ferreira. Eu vou chegar lá. Ele teve uma boa vontade absurda com o Aderlan para não expulsar o Aderlan. Aí o Carille, e aí o Santos fez 1-0, o gol do Otero, batendo a falta, né? Aquela falta que finalmente entrou. Agora vocês podem pesquisar qual foi a última vez, que foi o do Lucas Lima, né? Que foi o gol de falta do Santos. O Santos fez 1-0, o Santos tinha domínio das ações, né? Claro que o Ceará chegava, apertava de vez em quando, mas o Santos conseguia trocar passes, conseguia avançar as linhas e tal. Mas aí o Carille, ele é assim, quando tem alguém pendurado, ele troca. Ele só não trocou o Jair porque talvez ele achasse que seria um exagero, mas trocou o Aderlan, tirou o Aderlan, botou o Rodrigo Ferreira. Qual é a desculpa para que entre o Rodrigo Ferreira? Porque ele é mais forte, porque ele marca melhor do que o Sherman, porque ele vai dar consistência defensiva. E ele dá uma entrada criminosa que ele deu no jogador do Ceará e coloca o time no mato. É por isso que eu falo, às vezes o moleque, por exemplo, o Sherman, talvez não seja tão bom marcador assim quanto o Rodrigo Ferreira. O problema, ou a solução, a diferença, melhor dizendo, é que o Rodrigo Ferreira é ruim. Segundo consta, ele jamais jogou uma partida de Série A na vida dele. O Rodrigo Ferreira é ruim. O Sherman é bom. Então, eu prefiro que o jogador bom se esforce e corra e marque, como o Pedrinho, atacante, fez, do que apostar no jogador ruim. Porque uma hora ou outra ele vai fazer o que o Rodrigo Ferreira fez. Só que o problema do Carille é esse. Ele aposta sempre na pior opção. Ele aposta sempre no jogador troncudo, né? No jogador forte, no jogador difícil. Ah, mas a Série B é assim que joga. Tá, mas o menino, o Sherman, virou titular do time. O Sherman é o jogador que o Santos está valorizando. Renovou o contrato, foi para a seleção brasileira. Quer dizer, então, que você não ensina o menino a marcar. Então, ele não joga mais porque ele não sabe marcar. Um dia na vida, ele vai aprender a marcar jogando. Ele vai aprender a marcar jogando. Aí, enfim, teve a expulsão, começou aquele Deus nos acuda de marcar, de se ficar a bola cercando a área do Santos o tempo inteiro e tal, e o Ceará tentando, e o Santos não conseguindo se desvencilhar, uma outra vez chegando no ataque, por contra-ataque, e aí vieram as substituições do professor Fábio Carille. Bom, Rodrigo Ferreira foi expulso, ok. Aí ele tirou o Sandri e promoveu a entrada do Ian, estreou o Ian, porque o Sandri também estava sem ritmo, correu bastante, marcou e tal. Eu estou indo pela ordem não cronológica das substituições. E colocou o Ian para o Ian marcar. Foi o que ele fez só. Né? O Pituca, o Juliano sentiu. Aliás, o Juliano perdeu um gol que eu não perderia. Eu não perderia o gol que o Juliano perdeu. Ele perdeu um gol incrível, que não pode perder. Aí o que acontece? Olha para o banco de reservas. Teve que entrar o Serginho. Né? Porque o jogador contratado para a Série A, o Patrick, não estava no banco. Né? O Miguelito, que é a opção, também não estava. O Bernardo está machucado. E você não tem mais ninguém. Aliás, tinha jeito de fazer. Sabe como?
Quando o Juliano machucou no Campeonato Paulista, quem virou meia foi o Otero. Só que o Carille tem medo, porque estava 1-0, né? E aí ele preferiu colocar, ou não sei se ainda estava 0-0, mas enfim, ele preferiu colocar um jogador para compor o meio, para fechar a casinha ali, do que trazer o Otero para o meio e colocar um outro ponta. Podia ser o Patati na direita, o Pedrinho na esquerda, né? Mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu recompor um meio de campo mais forte do que colocar um time com mais qualidade para ganhar o jogo de forma mais tranquila. É isso que mata a paciência do torcedor nos trabalhos do Fábio Carille. Ganhou o jogo? Ganhou. A defesa não tomou gol? Não tomou. Mas foi Deus nos acuda, porque ele toma decisões desse tipo, né? Aí, tudo bem, pôs o Serginho. Aí, quando teve a expulsão, ele tira quem? Ele tira o Otero para botar o Sherman. O Otero, no jogo, para mim, estava melhor do que o Pedrinho, apesar do Pedrinho estar bem. E o Furt estava já cansado. Aí ele tira o Otero. Aí, no final do jogo, ele bota o Bigode, né? Porque ele não consegue pensar em outra coisa diferente que não seja trocar um centroavante por outro. E quando abriu a substituição final, mostrou mais ainda. Aí ele tira o Pedrinho mesmo e não coloca o Patati e bota o Alex, zagueiro, porque para tirar a última bola. Então, assim, eu até faria, talvez essa mesma substituição colocaria o Alex, mas mostra a filosofia do Carille, o jeito que ele enxerga futebol, né? Sempre com medo, sempre se defendendo, sempre para resguardar aquela migalha que ele conseguiu. Nunca é construir mais, né? Construir um pouquinho, vamos aguentar o tranco aqui. Claro que eu estou dando um desconto pelo fato do Santos ter tido um expulso, mas teve um expulso porque o treinador do Santos ele optou por colocar um butinudo em campo, ao invés de colocar um menino que tem talento. Ele não sabe marcar? Vai aprender a marcar. Então, assim, não vi a coletiva do Carille enquanto vim aqui para começar esse vídeo para vocês. Depois eu assisto, depois eu trago aqui. Não sei se ele vai anunciar que está puxando o carro neste exato momento, mas ele vai sair assim. Como eu disse no pré-jogo, estou indo embora de missão cumprida. Entrego o Santos líder do campeonato, com jogadores da base tendo chance. Ele vai dizer a vida. Vocês vão ver, daqui a 10 anos ele vai dar uma entrevista e falar assim, não, eu lancei o Ian. O Ian estiver jogando no Real Madrid. Ele vai falar, não, esse aí, moleque, fui eu que lancei. O Sherman fui eu que lancei. O Jair também fui eu. O Matheus Xavier também fui eu na seleção brasileira. Vai falar a mesma coisa. Então, assim, o que nós vamos fazer? Então, vamos aguardar o desdobramento do caso do Fábio Carille, mas parabéns aos jogadores pela entrega, né? Não vou dar notas negativas aqui, nem fazer críticas, a não ser o Rodrigo Ferreira que fez, e o Aderlan, os dois. O Aderlan, pela experiência que tem, não podia ter dado as chegadas que deu, e o Rodrigo Ferreira, a entrada completamente sem noção que ele deu. O resto do time correu, tentou, o Juliano aqui um adendo pelo gol que ele perdeu. Mas o resto da rapaziada correu, tentou. Eu estou falando do Bigode, mas ele não tem culpa de ter entrado, fez o que podia, o que tinha condição de fazer. E o Brazão, eu acho que vale aqui uma reflexão. O Brazão está muito bem. Até na contusão do rapaz lá do Ceará, ele sai e numa outra jogada anterior, se ele não sai, nem o Sherman, nem o Jair iam chegar na bola, naquelas que ele sai socando. Então, o Brazão está melhorando. Fomos críticos às atuações do Brazão no começo, mas eu acho que é aí que reside a boa crítica que nós, jornalistas ou influenciadores, temos que fazer. A gente não pode perseguir ninguém, nem jogador, nem técnico, nem dirigente. Eu acho o Pedrinho um jogador aquém da necessidade do Santos, mas reconheço que ele foi útil e importante no jogo desta sexta-feira, como o Brazão também foi, como o Otero pelo gol de falta que fez, né? E o time que teve a vontade de correr, de lutar. Então, é isso, o Santos chegou à liderança, tem 25 pontos em 14 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 21 gols marcados. Tem algum ataque melhor? Não. Então, o Carille entrega, ou vai entregar provavelmente com melhor ataque. Defesa do Avaí hoje está um pouquinho melhor, tomou 9. O Ceará, o Operário tomou 7. O Santos tomou 11, o Goiás tomou 10. A defesa do Santos já não é mais a melhor do campeonato. E o Santos vai ter esta semana inteira de treino,
definição, janela, porque só joga na... Eu até me confundi nessa segunda-feira, posso ter live com o Henrique Farinha sem problema algum, véspera do feriado, inclusive. Porque o Santos só joga contra o Ituano na outra segunda-feira, dia 15. Então tem praticamente aí 10 dias para resolver treinador, se o Carille vai ou fica, quem vem para o lugar dele, e reforços, e jogadores. O Guilherme deve voltar contra o Ituano, é provável, né? Estará liberado. E aí, a sequência do Santos nesta Série B é Ituano, o próximo jogo, como eu disse, e depois vai para a reta final deste primeiro turno contra a Vila Nova fora, contra Curitiba em casa, contra a CRB fora e contra o Sport em casa. Depois começa o segundo turno desta competição, tá certo? A arbitragem tinha dado um pênalti lá que não foi nada, pelo menos ele voltou atrás nesta, ele acertou, errou ao não expulsar o Adelan, mas acertou em arrumar o pênalti mal dado que ele estava dando, e o pessoal do Ceará reclamou porque queria mais acréscimo depois da contusão do goleiro. Enfim, é isso, né? Claro que eu vou ficar atento aí para os próximos momentos, podemos voltar em edição extraordinária, caso tenhamos alguma novidade bombástica direto de Fortaleza, onde o Santos venceu o Ceará nesta noite de sexta-feira por 1-0, garantindo a tranquilidade do fim de semana, garantindo a tranquilidade da semana toda, pelo menos no campo, porque fora vai ser uma efervescência danada, tenho certeza, meus caros. A não ser que o Carille fique aí sossegado e tal, mas de toda forma as críticas às decisões que ele toma continuam. E eu fico pensando, se ele consegue montar o time tão direitinho, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de criatividade, um pouquinho mais de ousadia, se ele desse um passinho além das convicções que ele tem, ele poderia ser um treinador muito melhor do que ele é, porque ele tem digamos assim, leva jeito para a coisa. Só que ele, como todos na vida, tudo na vida e todos, a gente precisa evoluir. E o Carille, eu acho que desistiu, né? Ele acha que fazer esse tipo de jogo que o Santos fez, como os outros que fez também, né, que vale o resultado. Tá bom, vale o resultado. Mas uma hora dá errado, a gente já viu, esse resultadismo nem sempre funciona e você pode ter problemas em jogos mais importantes, mais sérios. Mas é isso aí, o Santos está novamente, acho que de maneira competitiva, numa posição importante desta Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Dito isso, se eu me lembrar de alguma outra coisa importante, falarei no próximo vídeo, que não tardará para subir, afinal de contas, os bastidores da Vila Belmiro, neste momento, devem ferver, porque, repito a informação do começo do vídeo, segundo consta, o Corinthians pagará a multa e levará de volta a Fábio Carille para que o time do Parque São Jorge tente escapar do rebaixamento, para que eles não troquem de posição conosco no ano que vem. Sobe o Santos, desce o Corinthians, eles têm pavor de que algo do gênero aconteça e o Carille voltará lá para tentar fazer esse trabalho. Mas vamos aguardar as notificações oficiais a respeito deste tema. Tá bom, meus caros? Reforçando que este foi um conteúdo do nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a Arte do Bom Churrasco e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.